foram inventados, os jogos eletrônicos serviram para divulgar ideologias. Hoje eles ajudam a mudar a nossa maneira de agir e pensar. As mídias digitais interativas têm um poder de envolvimento único, mas os chamados jogos sérios não querem só manter os gamers com os olhos vidrados na tela. Eles querem mudar a cabeça de quem joga. É o videogame transformando a sociedade. Uma infância traumática marcada pelo alcoolismo do pai é a inspiração de Papo e Yo. No jogo, o personagem Kiko tem um amigo monstro. A criatura se torna violenta toda vez que come um sapo, que é a metáfora do autor para os efeitos do abuso da bebida. Imagine voltar para casa depois de passar um tempo no exterior e não encontrar ninguém. Essa é a premissa de Gone Home, que convida o jogador a explorar cada canto atrás de objetos, fotos, papéis amassados que resgatem a memória do que aconteceu. Earwalk é inspirado numa tradição medieval da Suécia e coloca o jogador na condição desconfortável de um andarilho, que não sabe o que fazer e nem para onde ir. A jornada tem perigos e também revelações sobre como vai ser o ano seguinte. Game pode ser um instrumento de mudança para melhor, ou seja, uma sociedade mais sustentável, mais educada, né, menos insensível às desigualdades. Né? Não adianta você enfiar tua cabeça no mundo medieval, você é um gladiador fantástico, aí você abre a porta e você não pode nem atravessar a rua, porque você nem tem rua. Você mora num morro que não tem rua. E aquele horário é melhor não sair até a esquina, porque realmente é perigoso. Então é melhor ficar no mundo medieval, de monstros, etc., onde você não é nem preto, nem branco, nem gordo, nem magro, nem pobre, nem rico. Você é o avatar. Isso tem um efeito, sem dúvida, importante, benéfico. Mas tem um outro lado da moeda que o Games for Change quer ressaltar. O game não existe num mundo abstrato, o game existe no mundo real e ele próprio, como objeto cultural e movimento social, econômico, até político, pode ajudar a mudar o mundo. Persuasive game is a game that helps someone understand how something operates, and in so doing might change their opinion about that object. So a persuasive game has as its goal to change someone's mind, but that might not mean to make them buy a product or to vote for a politician. It might actually simply mean to change their perspective, that make some claim about something in the world, about how it works, by giving you an experience of how it works. That experience is smaller scale, it's a model. Desde 1952, a tecnologia dos jogos é usada com objetivos militares.
No início, os poucos computadores disponíveis serviam para fazer simulações estratégicas. 50. Com o tempo, o avanço da informática levou o videogame até as bases de treinamento das tropas. Good copy. E a popularização dos consoles incentivou alguns desenvolvedores a migrarem da indústria bélica para o maravilhoso mundo do entretenimento. Jogos de guerra são especialmente persuasivos, e o jogador está sempre de um lado ou de outro do conflito. O jogo Spec Ops: The Line foi banido nos Emirados Árabes, que não gostaram de ver na tela uma futura Dubai em decadência depois de uma catástrofe. Se uns jogos promovem a guerra, outros constroem a paz. Em Peacemaker, a posição do gamer é a de mediador do conflito entre israelenses e palestinos. Em Global Conflicts Palestine, um jornalista deve colher informações dos dois lados do conflito para entender o que se passa e ter o seu artigo publicado. Isso coloca o jogador numa posição que é fictícia, mas é uma ficção que está muito colada em problemas reais, onde, às vezes, saber contar uma história é a grande arma. Não para matar alguém, mas para resolver aquele problema. Peacemaker e Global Conflicts têm uma agenda política clara e um nicho de público bastante específico. Ser magro ou ser gordo? Viver ou morrer? Em Fat World, o desafio é se manter na dieta com um orçamento limitado. Fazer entregas de um ponto a outro sem cometer barbaridades no trânsito é a proposta do jogo croata Urban Jungle. As ruas são uma representação virtual da terceira maior cidade do país. Um alien em busca da felicidade visita as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 e fica encantado com as belezas que o Brasil tem a oferecer. Essa é a proposta do game Brasil Quest, uma das apostas da Embratur para fazer do país um destino fixo de viagens. Não tem nada de errado em você aprender se divertindo. O Enigma da Esfinge é um jogo simples e que ele é todo orientado pela história. A história, ela é fantasiosa, mas tinha informações reais. E nessas informações, algumas soluções eram sugeridas. Então você sabia que as pirâmides tinham túneis de certa maneira. E assim você conseguia resolver um certo quebra-cabeça que foi jogado para a criança. Ele não era obrigatório, então ele não impunha que você tinha que aprender no jogo. Não era o nosso intuito. Assim, a gente queria fazer entretenimento, desde sempre. Mas a gente está divertindo de uma forma agradável e que informe. É muito mais por aí. Videogame não é só diversão. Você pode aprender várias coisas com o videogame. Uma delas é aprender a falar inglês. Eu acho que é uma forma diferente de aprender. Você vai melhorar a sua capacidade em fazer cálculos, você vai aprender a administrar como você não sabia, você vai aprender um monte de coisas sem perceber. Você pode ter diferentes razões para criar aquilo. Pode ser para causar uma emoção, pode ser por uma forma de protesto, pode ser puramente diversão, né? Pode ser para educar alguém. Serious Games são jogos educativos, que tem vários propósitos. A gente está acostumado nos jogos a matar, né? A destruir, a eliminar. No jogo Missão Bioma, não. Você despolui o bichinho. Então, por exemplo, você tem um tamanduá que ele vem poluído. Quando você ataca ele, em vez de morrer ou ele ser eliminado, ele fica limpo. A gente tinha um objetivo de cobrir os biomas brasileiros. Então, para cada bioma, eu tive que fazer uma pesquisa dos cenários e de todos os animais que compreendiam aquele bioma. Teve ajuda dos colegas, né? Colegas de regiões diferentes, puderam dar, não, essa árvore aqui não é muito bem dessa região, né? Vamos trocar essa árvore. Né? As notícias que você vê dentro do game, elas são notícias verdadeiras. Elas estão ligadas a eventos reais que acontecem no nosso mundo. Hoje se fala muito em sustentabilidade, está no discurso, está na mídia. Mas será que as pessoas entendem realmente o que é sustentabilidade? O Ludwig, ele é um game de física, para ensinar física
e princípios de conservação de energia para a garotada do ensino médio. Os business games são mais um subgênero dos jogos sérios, com foco no treinamento de executivos e gestão empresarial. Pode ser um adver game ou serious games ou qualquer outro tipo de vértice desse da indústria que eles estão criando, né? Mas a palavra-chave do jogo é diversão. Se não for divertido, né, não vende, não chama atenção. Então, foi com esse conceito que a gente trabalhou esse jogo para o Sebrae. O jogo consistia nisso, administrar essa fazenda, captar recursos, colher o milho, mandar para a cidade para vender e depois você tem uma receita mensal. Você pode usar os jogos e a simulação que eles provocam. Você abre uma empresa, quebra uma empresa, vende a sua empresa. Tem muitos videogames de empreendedorismo. Usar os conceitos de jogos para absolutamente qualquer coisa. Usar para treinamento corporativo. Né? A gente começou a entender problemas do cotidiano, primeiro das indústrias, dos negócios, indústrias que existem pelo mundo afora, e o custo que eles tinham de treinamento. Hoje o game faz parte cada vez mais de âmbitos da vida em que a gente nunca imaginaria que ele pudesse fazer parte. Eu jogo e volto a jogar, mesmo entendendo que aquilo ali é um treinamento que eu estou passando. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando inteligência de volta para as empresas que estão comprando esse tipo de produto ou serviço. Por quê? Porque eles aprendem estatisticamente onde que dentro de um determinado processo, seja ele qual for, acontece o maior número de falhas. Hoje existe game até para você arrumar emprego. Existe um joguinho chamado Balloon Brigade, feito por uma empresa chamada NEC, que, na verdade, quando você está jogando, ela está fazendo um perfil seu de se você é uma pessoa propensa a tomar riscos, como é que você toma decisões, qual que é a sua reação em momentos de tensão, e aquilo vai gerando uma espécie de uma pontuação, que é não uma pontuação do jogo, mas uma pontuação sua enquanto perfil profissional. E aí, empresas como a Shell ou a Universidade de Nova York já estão usando a pontuação feita nesse tipo de jogo como forma de recrutamento das pessoas. Então é muito curioso porque é isso, o game ele vai expandindo para territórios da vida que às vezes a gente nem percebe, inclusive para tentar arrumar um emprego. A proposta de Balloon Brigade é revolucionar a maneira como as empresas contratam os seus funcionários. O jogo foi desenvolvido com a ajuda de neurocientistas e psicólogos para permitir ao empregador avaliar todas as ações do candidato. Os New Games são o resultado do casamento do conteúdo jornalístico com o universo lúdico dos videogames. Em 2003, o El País e o New York Times são os primeiros jornais a publicarem news games. Os news games começam com uma ideia de fazer jogos jornalísticos e jogos sérios, que eles chamavam. Por que jogos sérios? São jogos que muitas vezes querem chamar atenção para um problema mundial. Jogos que têm uma abordagem de discutir um assunto atual. Eles tinham também um lado ativista. Pode ser um jogo, por exemplo, como Republic Times ou Papers, Please. São dois jogos criados por um mesmo desenvolvedor, mas todos os dois têm o foco de discutir como que você se comportaria num regime ditatorial.
Em um dos jogos, você é editor de um jornal, então você começa a entender o papel da mídia, ou seja, você começa a manipular manchetes para poder promover uma boa mensagem sobre aquele governo, que na verdade é um governo que está ameaçando você e sua família, mas você não tem muita escolha. E no outro jogo, que é o Papers, Please, você é um oficial de imigração. Então, toda hora que você viaja, né, você tem que, às vezes, apresentar seu passaporte, você fala, ai, que saco, não aguento mais ficar mostrando passaporte para ser carimbado. Mas quando você começa a jogar Papers, Please, você fala, eu tenho que prestar atenção se a data de emissão do passaporte combina com outro documento, para ver se esse cara aqui não está entrando ilegalmente, será que isso pode ser uma ameaça terrorista, ou será que isso é uma obsessão por parte dos governos, entendeu? Será que está sendo uma medida extremada? Você acaba aprendendo um pouco mais sobre a cultura atual, seja em relação à preocupação com segurança. Você acaba entendendo que existia uma mensagem ali do autor original a ser passada, às vezes uma visão dele em relação a governos totalitários ou não. E você também começa a ver que isso é um reflexo dos tempos atuais, porque é uma discussão que a gente vive. Além de informar, eles aumentam a interação do jogador com a notícia. Em outras palavras, você joga a notícia. Narcoguerra coloca você na linha de frente da guerra contra o narcotráfico mexicano. O desafio é colocar um fim a um conflito que nunca termina. Os primeiros news games brasileiros foram produzidos pelo portal G1, né, da Globo, pelo Estadão, o site da revista Veja, e duas iniciativas que eu estava mais próximo ali do núcleo jovem da Editora Abril são um news game da União Soviética, que era da Aventuras na História, e o news game da Mundo Estranho, que era o Strip Quiz. Ninguém sabia que estava fazendo news game, a gente achava que estava criando jogos, tinha a ver com jornalismo e tal. No Brasil, o núcleo jovem da Abril é o pioneiro na produção de news games. Foram dezenas de jogos com temas variados que chamaram a atenção dos pesquisadores para uma nova maneira de fazer jornalismo. Em 2008, o editor da internet Núcleo Jovem tinha uma experiência em Alternate Reality Games. Um ARG é como se fosse um grande jogo que mistura a vida real com interações eletrônicas. Então, os primeiros ARGs foram feitos pela Super Interessante no Brasil e teve um grande ARG muito famoso que chamava Zona Incerta do Guaraná Antártica. Qual era a história? Tinham roubado a fórmula do Guaraná Antártica. E a empresa que tinha roubado a fórmula do Guaraná Antártica, ela queria roubar a Amazônia do Brasil. Ela queria transformar a Amazônia numa área internacional. Essa era uma história fictícia, que tinha pedaços num site, pedaços na revista, só que acabou se misturando com o mundo real. O resultado foi uma experiência cross-mídia de 5 meses de duração. Ela envolveu blogs, vídeos, comunidades online, anúncios em revista, intervenções urbanas, TV, eventos ao vivo e até embalagens de Guaraná. Atores estavam fingindo que eram pessoas protestando contra essa empresa. Eles saíram numa matéria da Folha porque eles estavam protestando contra o Bush. Quando o George Bush veio pro Brasil, esses caras estavam fantasiados de árvore falando que a Amazônia era nossa. Eles saíram numa matéria da Folha de São Paulo como ativistas. Muitos deputados e senadores fizeram discursos no Congresso e no Senado contra a empresa fictícia Arcus Biotech, que era a empresa que queria comprar a Amazônia. Então, assim, um jogo que pautou a vida real. E a gente vê como nossos políticos são despreparados, né? Que os caras foram enganados por uma brincadeira da Guaraná Antártica com a Editora Abril. O News Game tem a vantagem do poder de simulação do jogo, né? Que é o mesmo poder que você usa para treinar piloto de avião a ser o melhor piloto, a treinar pessoas em dinâmicas de empresas. Você consegue passar a informação colocando o leitor no lugar do personagem da matéria. A ideia do Philosophiters era colocar os grandes pensadores da humanidade, Marx, Sartre, Santo Agostinho, para brigar num Street Fighter. E explicar conceitos básicos de filosofia. Então, cada poder do personagem, como um Hadouken do Street Fighter, era um pensamento do filósofo. Então, Nietzsche tem uma máxima, diz Deus está morto. Quando você jogava com Nietzsche, ele usava o poder, caía Deus em cima do adversário e esmagava o adversário. A gente tinha o Marx, o proletariado do mundo todo univos. Vinham os operários e esmagavam o adversário. A máfia está infiltrada em todos os lugares e tem negócios de todo tipo. Para ajudar o leitor a entender como ela funciona, a equipe da Super Interessante desenvolveu o jogo da máfia. A ideia desse jogo era explicar como as máfias hoje em dia elas são globalizadas. Então,
o mesmo criminoso que compra cocaína na Colômbia e vende na Europa, ele compra escravas brancas no leste europeu e vai vender na Europa Ocidental, pega lixo radioativo da Europa e despeja nos mares da Etiópia. Então a máfia está globalizada. Uma matéria grande explica isso, mas é um pouco pesado. No jogo, você era um mafioso. Você tinha que comercializar drogas, jogadores de futebol, armas. Hoje em dia, eu acho que os news games ainda são uma coisa inovadora. Tem pouca gente produzindo, tem pouca gente... Tô começando a ser estudado, mas eu não vejo um investimento em massa nesse tipo de mídia por ele ser um investimento caro. Tem produtoras independentes fazendo news games no Brasil, às vezes até sem saber. O Ian Bogost classifica os news games em vários tipos, né? Então você tem ali 7 tipos de news games. Um dos tipos de news games são os jogos cartoon. Você pega um acontecimento factual, por exemplo, Zangief Kid, que foi um menininho na Rússia que estava sofrendo bullying, pegou o menino que estava tirando sarro dele e deu um pilão no moleque. Os brasileiros transformaram isso num jogo. Os games começaram a ser usados em campanhas políticas, né? Na campanha para a prefeitura, o Haddad e o Serra estavam brigando através de jogos factuais. Os protestos que tomaram as ruas brasileiras em 2013 inspiraram o jogo V de Vinagre, com jogabilidade simples, muita diversão e um pouco de sarcasmo. A guerra civil na Síria é o contexto do jogo Endgame Syria. A Apple se recusou a vender o jogo em sua loja virtual de aplicativos e botou fogo no debate sobre o papel dos jogos eletrônicos. Madrid presta uma espécie de homenagem às vítimas dos atentados à bomba na capital espanhola. O jogo foi desenvolvido e publicado somente 2 dias depois do ataque terrorista. No jogo September 12 vale a máxima: violência só gera mais violência. O jogador controla uma mira e pode lançar mísseis para combater os terroristas. Mas os inocentes mortos no entorno se tornam novos terroristas. Kabum Kabum é outro jogo claramente antibélico, com jogabilidade inspirada no clássico do Atari e dos fliperamas Space Invaders. O jogador deve alimentar uma mãe e uma criança, representados como na famosa pintura de Picasso Guernica. A ajuda vem do céu sob a forma de hambúrgueres. Yummy. Darfur is Dying também é um jogo denúncia que foi desenvolvido por universitários californianos com o apoio de várias organizações ligadas aos direitos humanos. O tema é o genocídio no Sudão e o jogador assume o papel de um refugiado. O terremoto que sacudiu o Haiti em 2010 virou o jogo em primeira pessoa Inside the Haiti Earthquake. Em Snowden Run 3D, o ex-analista Edward Snowden tem de fugir da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos depois de ter revelado esquemas de espionagem. JFK Reloaded recriou o assassinato do presidente americano John Kennedy em 1963. A polêmica maior foi colocar o jogador no papel do assassino. Jogos jornalísticos, eles são um desafio para o jornalismo no mundo. O jornalismo está mudando, ele está mais interativo, ele está social. Agora, a gente tem dois mundos muito diferentes. Um mundo de games que requer um grande investimento e o mundo de jornalismo que tem pouco dinheiro. Então, como produzir jogos com pouco dinheiro é um desafio. Os New Games são a versão século XXI das ilustrações de jornal que complementavam a notícia dos crimes bárbaros nos primórdios da imprensa marrom. Quando o assunto é videogame, diversão é fundamental. Mas o fenômeno da gamificação tem usado a interatividade e a imersão para enriquecer a experiência de jogar. São títulos sérios, jornalísticos e persuasivos,
que ajudam os jogadores a refletir sobre os desafios e escolhas dos personagens da vida real.